Agora eu farei alguns exercícios sobre dióptros planos e prismas. Presta atenção porque isso aí é matéria importante, galera. Número 1. Uma pessoa vê um peixe num aquário. Estando o peixe a 24 centímetros da superfície livre da água e sendo 4/3 o índice de refração da água, determine a posição aparente em que a pessoa no ar vê o peixe, dado índice de refração do ar igual a 1. Então, recordando, a pessoa está fora da água, olha para dentro e vê o peixe. Isso aí é muito comum em lago, né? Principalmente lago ornamental, com a carpa, aquele peixe colorido, bonito, nadando. Ele aparecerá para a pessoa, ou seja, a pessoa enxergará a imagem do peixe acima da posição real do peixe. Esse peixe aqui já está 24 centímetros abaixo da superfície. A imagem desse peixe para a pessoa aparecerá acima de 24, né? Mais próximo da superfície. Vamos tentar desenhar isso aí. A ideia é a seguinte: observador no ar, peixe, que vai ser o nosso objeto, dentro da água. Posição do peixe, 24 centímetros, dado do exercício. Ok? Posição da imagem, acima do 24, mais próximo da superfície. Então, por que isso aqui acontece? Olha só, esse primeiro raio aqui que você deve entender é um raio de luz que atravessa a superfície da água coincidindo com a normal nesse ponto. Ou seja, é um raio de luz perpendicular à água. Então, a imagem desse peixe, que é o nosso objeto, estará sobre algum ponto desse raio. Um outro raio de luz vai tocar a superfície da água e imagine uma normal aqui assim. Esse raio de luz vai se afastar da reta normal. Por que ele vai se afastar? Porque quando o raio de luz atravessa a superfície de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio de luz se afasta da normal. Prolongando esse raio, que também é um raio que forma a imagem, prolongando, ele vai interceptar o primeiro raio nesse ponto. Como um ponto imagem é definido pela interseção de dois raios luminosos que saem do sistema, será a interseção desse raio com o prolongamento desse. Aqui nós temos uma imagem. Então essa imagem é virtual, porque ela é feita por prolongamento de raio. Para calcular o P', você tem que usar a equação do dióptro plano. P sobre P' igual a N2 sobre N1. P, posição do objeto, P', posição da imagem. N2, índice de refração do meio onde está o objeto. N1, índice de refração do meio onde está o observador. Substituindo aqui, ó, P é 24, P' é o que eu quero, N2 é 4/3, índice de refração da água, dado do exercício, não é para decorar. E 1 é o índice de refração do ar, dado do exercício sempre em algum lugar da prova, tá? Substituindo isso, olha só, e resolvendo a equação, eu acho P' igual a 18 centímetros. Vamos verificar se isso aí está coerente com a teoria. 18 é menor do que 24. O que significa isso na prática? Significa que a imagem está mais próxima da superfície do que o próprio objeto se encontra. Então, olha só, o objeto está a 24 centímetros, sua imagem está a 18 e é onde o observador encontra. O observador enxerga essa imagem. Então, a nossa resposta está coerente com a teoria. Acertamos mais um. Exercício número 2. De pé sobre uma canoa, um pescador vê um peixe a aproximadamente 30 centímetros da superfície móvel do lago, através de um feixe luminoso perpendicular a essa superfície. Considerando que o índice de refração da água é 4/3 e o do ar é 1, calcule em centímetro a que profundidade exata se encontra o peixe em relação à superfície do lago. Esse exercício é interessante. Ele parece o anterior, só que com uma inversão de pedido, né? O anterior pedia assim, ele te dava a posição do objeto, que era o peixe, e pedia a posição da imagem. Aqui ele dá a posição da imagem e pede a posição do objeto. Então, o nosso pescador vê o peixe a aproximadamente 30 centímetros da superfície. A posição real do peixe é mais para baixo. Então, o nosso peixe estará numa profundidade
maior do que 30. Vamos representar isso com um diagrama. Olha só, pescador no ar, peixe lá para baixo, 30 centímetros dado do exercício, posição da imagem. Aqui é aquele esquema de produção de imagem que eu já falei, né? Reta normal, um raio de luz coincide com essa reta normal, outro raio de luz sai do peixe, sofre esse desvio, prolongando esse raio, você encontra a imagem do peixe, uma imagem virtual mais para cima do que a posição correta do objeto. Tem aqui a equação do dióptero, né? P sobre P' igual a N2 sobre N1. Lembre-se, N2, índice de refração do meio onde está a imagem. N1, índice de refração do meio onde está o observador, que no caso é o pescador. P é o que eu quero. O nosso próprio diagrama já mostra que vai ser maior do que 30. P' é a posição da imagem, aqui no caso são 30 centímetros. N2, índice de refração da água, dado do exercício, 4/3. E 1 é o índice de refração do ar, dado do exercício também. Resolvendo essa equação, encontramos P igual a 40. Agora vamos pensar em termos da teoria e verificar se isso aí é correto. Imagem, de acordo com a teoria, mais perto da água, da superfície da água, desculpe, do que o objeto. Então 30 é mais próximo da superfície do que 40. A nossa resposta está correta de acordo com a teoria. Exercício número 3. A que distância da superfície de uma piscina uma pessoa dentro da água vê um avião que voa a 1.500 metros de altura? Dados índice de refração do ar igual a 1 e índice de refração da água igual a 4/3. Aí é aquele exercício que é contrário ao do peixe, né? No peixe você tinha o quê? Inicialmente, você fora d'água olhando para o peixe dentro d'água. Aqui é o contrário. É você dentro d'água olhando para fora, olhando um helicóptero que passa a 1.500 metros de altura. Claro que esse exercício aqui, alguém tentou contextualizar a situação. Mas eu, Alexandre, faria de um jeito diferente se eu fosse elaborar uma questão de prova. Eu colocaria assim, uma pessoa observa outra pessoa fora d'água, um objeto mais ali próximo da piscina. O helicóptero a 1.500 metros de altura, dificilmente a pessoa conseguiria enxergar a partir da água, tá? O nosso sistema de visão não é tão evoluído assim para poder enxergar muito bem dentro da água. Vamos lá, pessoal. A representação agora é a seguinte. O observador na água, para nós o índice de refração N1 será o índice de refração da água, porque o observador está dentro da água. O helicóptero, eu digitei até errado, coloquei avião, mas é o helicóptero, tá? É o objeto e lá em cima a imagem desse objeto, que agora virou o avião, né? Então entenda bem, pessoal, se você estiver dentro d'água e olhar para fora, você verá imagens acima da posição real do objeto. De acordo com o exercício, o helicóptero, que aqui está escrito avião, voava a 1.500 metros. Nós enxergaremos a imagem dele acima de 1.500. Claro que é um exercício puramente teórico, né? Dificilmente um ser humano de dentro da água conseguiria enxergar um helicóptero a 1.500 metros de altura e sua respectiva imagem muito acima de 1.500. A ideia agora é a seguinte, existe um raio de luz normal aqui à superfície e esse raio de luz é a direção onde a imagem estará. E como eu posso representar então o ponto imagem? Bom, um outro raio de luz toca a superfície da água, passa para o meio mais refringente, se aproxima da normal, chega até o olho do observador. Prolongando esse raio de luz, nós encontramos a imagem mais acima do que o objeto realmente se encontra. Então, a nossa resposta será algo acima de 1.500. Na equação do dióptero plano, que eu expliquei anteriormente, P sobre P' igual a N2 sobre N1, você vai substituir P dado do exercício, 1.500 metros. P' é o que o exercício pede. N2 é o índice de refração de onde a imagem se forma. A imagem se forma no ar. Então o índice de refração do ar é 1. Dado, não é para decorar, isso é fornecido. N1, índice de refração
do meio onde o observador se encontra. Aqui no caso é da água, 4/3. Resolvendo isso, multiplicando cruzado, né? Você encontra P' igual a 2.000 metros. De novo, vamos pensar juntos. 2.000 metros é acima de 1.500. Ou seja, a imagem está sendo vista realmente acima da altura real do helicóptero. Resposta do exercício. De acordo com a teoria, resposta correta. Exercício número 4. Uma lâmina de faces paralelas é feita de um material B, cujo índice de refração é NB igual a raiz quadrada de 2. Essa lâmina está imersa no meio A, de índice de refração NA igual a raiz quadrada de 3. Um raio luminoso monocromático, ou seja, de uma cor só, incide na lâmina, como mostra a figura, formando com a normal um ângulo de 45 graus. Está aqui o desenho. Reproduza a figura e esboce o trajeto do raio luminoso através da lâmina. Questão boa, viu? Desenho, sempre cobrado em prova, é bom ficar ligado nisso. Letra B. Determine o ângulo de refração do raio no interior da lâmina. Letra C. Determine o ângulo de emergência do raio, ou seja, o ângulo que ele fará com a normal ao sair na outra face da lâmina. Dados: seno de 45 graus igual a raiz quadrada de 2 e seno de 60 graus igual a raiz quadrada de 3/2. Letra A. Galera, olha só. Raio incidente toca a reta normal e aí ele se afasta da reta normal. Por quê? Porque, olha só, o NA é raiz quadrada de 3 e o NB é raiz quadrada de 2. Então, esse meio do interior da lâmina é menos refringente do que o meio do exterior. E isso causa o afastamento da luz da reta normal. Olha só, afastou, tocou aqui. Aqui acontecerá outra refração. Essa outra refração, você tem que entender o seguinte. A luz vai sair de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então ela volta a se aproximar da normal. E com isso, ela retorna à sua direção inicial. Esse raio será paralelo a esse. Então esse diagrama é a resposta da letra A. A letra B pede esse ângulo de refração. Olha só, você tem que lembrar da lei de Snell-Descartes, que ela diz o seguinte: NA vezes seno de I igual a NB vezes seno de R. NA é o índice de refração do meio onde a luz se encontrava e NB é o índice de refração para onde a luz vai, né? Para no caso aí, o meio B. Substituindo, você tem raiz quadrada de 3 vezes seno de 45 graus igual a raiz quadrada de 2 vezes seno de R. Desenvolvendo essa equação, você chega a seno de R igual a raiz quadrada de 3/2. Bom, você consegue encontrar o seno de R. Fazendo o raciocínio inverso, você encontra o ângulo de refração. No primeiro quadrante, que é o que a ótica usa para esse tipo de raciocínio, o ângulo de 60 graus é o ângulo que possui seno igual a raiz quadrada de 3/2. Então, a resposta do exercício é R igual a 60 graus. É sempre bom pensar se está de acordo com a teoria. A teoria diz o seguinte: quando a luz passa do meio mais para o menos refringente, ela se afasta da normal. Então, você vai comparar os dois ângulos. Ângulo de incidência 45, ângulo de refração 60, resposta correta. Agora, a letra C é muito fácil, né? Calcule, deixa eu ver aqui, determine o ângulo de emergência do raio. Olha só, aqui embaixo você tem o meio A, lá em cima também é o mesmo meio A. Então, essa é uma lâmina de faces paralelas. Quando isso acontece, o raio emerge numa direção paralela a essa direção de incidência aqui. Portanto, esse ângulo e este são iguais. Tem o mesmo valor, 45 graus. Isso vem da teoria. Resposta final do exercício, então. Número 5. Um raio de luz monocromática incide em uma lâmina de vidro de índice de refração raiz quadrada de 2, segundo o ângulo de incidência de 45 graus.
A lâmina está imersa no ar, cujo índice de refração é igual a 1. O próprio desenho aqui já representa isso, tá, pessoal? Esses dados. Sendo de 2 centímetros a espessura da lâmina, determine o desvio lateral D. Considere seno de 15 graus igual a 0,25. Este é um exemplo de substituição de fórmula, porém não é tão direto. Por quê? Porque para você calcular o desvio lateral, você precisa saber o ângulo de refração, que é esse aqui, ó. O ângulo entre o raio refratado e a reta normal à superfície. Para calcular esse ângulo, é necessário aplicar a lei de Snell-Descartes, que é essa aqui. Cálculo do ângulo de refração. NA vezes seno de 45 graus é igual a N do vidro vezes seno de R. Então, olha só, meio de onde a luz vem, meio para onde a luz vai. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Incidência 45, refração R. Nesse primeiro ponto aqui, tá? Estou estudando só esse ponto. Então, 1 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a raiz quadrada de 2 vezes seno de R. Resolvendo isso, eu encontro seno de R igual a 1 meio. Olha só, eu preciso saber qual é o ângulo cujo seno vale 1 meio. E esse ângulo é super famoso, né? O ângulo de 30 graus. Bom, agora eu já sei. Ângulo de incidência, ângulo de refração e sei a espessura da lâmina, que foi dado aqui. 2 centímetros. E atenção, sei também o seno de 15 graus, dado no enunciado, 0,25. E ele não foi dado à toa, não. Por quê? Porque o desvio lateral depende da espessura da lâmina, E, que multiplica o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Então você tem 2 que multiplica seno de 45 menos 30 dividido por cosseno de 30. Então é 2 que multiplica seno de 15 sobre cosseno de 30. Resolvendo isso, você encontra o desvio lateral igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é a resposta final do exercício. Pode deixar indicado assim, não tem problema nenhum. Então esse desvio, essa distância perpendicular a essas duas retas, olha só, essa distância, ela vale raiz quadrada de 3 sobre 3, ok? Número 6. Esquematize o trajeto do raio luminoso indicado, admitindo que todos os prismas da figura sejam de reflexão total. Então você tem 3 prismas aqui e um raio incidente nessa face do primeiro prisma. Esse raio incidente atravessará essa face e não atravessará a outra. Por quê? Porque o exercício falou, todos os prismas são de reflexão total. Olha só, é mais ou menos isso que acontece. Raio de luz toca essa aresta, essa hipotenusa, sofre reflexão total, aqui sofre refração, penetra no outro prisma, sofre reflexão total e continua seu trajeto. Você poderia perguntar, por que ele não sofre reflexão total aqui? Ó? Nunca acontecerá. O ângulo de incidência nesse caso é 0. Não existe ângulo limite igual a 0. Então, esse ângulo igual a 0 não permite reflexão total. Porém, aqui, repare bem, já seria 45 graus. Ó. 45 graus com a reta normal. Esse 45 graus permite, então, a reflexão total da luz nessa face, que coincide com a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui, olha que interessante, o raio de luz já entra pela hipotenusa, vai refletir na outra face, ângulo de incidência igual a 45 de novo, e vai embora, fazendo seu caminho. Essa é a resposta final do exercício. Número 7. Um prisma de material desconhecido é uma seção em forma de triângulo retângulo isósceles, como mostra a figura. Um raio incide perpendicularmente à face AB, dado aqui no desenho, né? Atravessando o prisma em direção à face AC. Determine para que valores de índice de refração do material que constitui prisma o raio luminoso sofre reflexão total em AC. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Então, pessoal, dado aqui do exercício esse desenho, e ele é muito importante para a nossa interpretação, tá? O negócio é o seguinte, o raio de luz entra por essa face,
sofre reflexão na face AC, com um ângulo de 45 graus. Esse ângulo ele me permite calcular um limite aqui para índice de refração desse material. Por quê? Porque ele me permite calcular o ângulo limite desse material. Como assim, professor? Assim, ó. Olha só, pessoal, para que o raio-de-luz sofra reflexão total, ele deve incidir na face AC com ângulo maior do que o ângulo limite. Então, 45 graus é maior do que o ângulo limite entre o material do prisma e o ar. Bom, esse ângulo limite terá que ser maior do que... Desculpe, o ângulo limite terá que ser menor do que 45, porque 45 graus é com certeza maior do que o ângulo limite. Então, se um ângulo é menor do que o outro, no primeiro quadrante, o seno desse ângulo também é menor do que o seno do outro. Então, olha só, nós já sabemos que 45 graus é maior do que o ângulo limite. Então, o ângulo limite, com certeza, é menor do que 45 graus. Daí, o seno do ângulo limite é menor do que o seno de 45 graus. E o seno de 45 graus é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, olha só, substituindo na equação do seno do ângulo limite, que diz o seguinte, seno do ângulo limite é o índice de refração menor entre dois meios, dividido pelo índice de refração maior entre esses mesmos meios. Então, no caso aqui do exercício, o n do ar dividido pelo n do prisma é 1 sobre o n do prisma. Fazendo isso, eu posso entender que o seno do ângulo limite pode ser escrito em função do índice de refração do prisma, que foi o que o exercício pediu. Então, lembrando, recordando, que o seno do ângulo limite tem que ser menor do que o seno de 45 graus, eu posso afirmar o seguinte, 1 sobre o índice de refração do prisma, que é o seno do ângulo limite, é menor do que o seno de 45 graus, ângulo de incidência. Então, esse valor, 1 sobre n do prisma, é menor do que raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Resolvendo isso, essa desigualdade, nós temos que o índice de refração do prisma tem que ser maior do que 2 dividido por raiz quadrada de 2. Resolvendo isso, nós podemos afirmar que o índice de refração do prisma tem que ser maior do que raiz quadrada de 2. Resposta final do nosso exercício. Exercício número 8, do ITA. Um prisma de vidro de índice de refração n igual a raiz quadrada de 2 tem por seção normal um triângulo retângulo isósceles ABC. Foi dado aqui. No plano vertical, o volume de seção transversal ABD é mantido cheio de um líquido de índice de refração n' igual a raiz quadrada de 3. Um raio incide normalmente a face transparente da parede vertical BD e atravessa o líquido. Tudo isso dado por esse desenho, pessoal. Mas lembre de uma coisa, para esse triângulo, aqui serão 45 graus e aqui também, tá? 45, 45. A soma dos ângulos internos, 180. Considere as seguintes afirmações. O raio luminoso não penetrará no prisma. O ângulo de refração na face AB é de 45 graus. O raio emerge do prisma pela face AC com ângulo de refração de 45 graus. Número 4. O raio emergente definitivo é paralelo ao raio incidente em BD. Das afirmativas mencionadas ou são corretas? Bom, aqui não tem jeito. Tem que analisar uma por uma para a gente não se perder no raciocínio. É um exercício longo, ele não é simples, tem que prestar muita atenção. Analisando a primeira afirmação, o raio luminoso não penetrará no prisma. Olha só, esse raio luminoso, ele vinha do lado de fora daquele aquário, daquele recipiente com líquido, atravessava o recipiente e tocava essa superfície aqui. Do triângulo, nós sabemos que esse ângulo aqui é 45 graus. Esse ângulo será igual a esse. São retas paralelas cortadas por uma transversal. Define ângulos iguais. Então, eu já sei que o ângulo de incidência do raio luminoso com essa face do prisma será 45 graus. Lembrando a você que o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Por que isso é importante? Porque olha só, pessoal,
Se esse ângulo aqui for menor que o ângulo limite, vai acontecer refração. Então vamos verificar isso. Se ele for maior do que o ângulo limite, sofrerá reflexão total. Vamos ver o que acontece. Seno do ângulo limite é índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, para esse sistema aqui que nós estamos estudando. Aqui era o líquido, índice de refração dele N'. Aqui dentro é o prisma, índice de refração N. Comparando os dois, dado do enunciado, N é igual a raiz quadrada de 2, N' raiz quadrada de 3. Resolvendo isso, você vai ter que o seno do ângulo limite é raiz quadrada de 2 dividido por 1,7. Olha que interessante. Compare os dois. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno do ângulo limite é raiz quadrada de 2 por 1,7. Ou seja, o seno do ângulo de incidência é menor do que o seno do ângulo limite. E aí eu posso concluir o seguinte: o ângulo de incidência também é menor do que o ângulo limite. O que significa isso na prática? Significa que não ocorrerá reflexão total. Vai acontecer refração. Agora compara com o enunciado. O número 1 aqui diz o seguinte: o raio luminoso não penetrará no prisma. Para isso acontecer, deveria ocorrer reflexão total. Não é o que está acontecendo na análise matemática do exercício. Analisando matematicamente os dados aqui, nós percebemos que esse ângulo é menor do que o limite, portanto ele favorece a refração. Portanto, o raio luminoso penetrará no prisma. A afirmação número 1 é incorreta. Número 2. O ângulo de refração na face AB é de 45 graus. Aqui já daria para resolver sem fazer conta. Por quê? Porque o ângulo de incidência é 45 graus. E ocorrerá desvio entre o meio de índice de refração N' e o meio de índice de refração N, ou seja, entre o líquido e o vidro do prisma. Por que ocorrerá esse desvio? Porque pelos dados do exercício, olha só, o N é raiz quadrada de 2 e o N' é raiz quadrada de 3. Eles não têm o mesmo índice de refração. Portanto, acontecerá, aplicando a lei de Snell, uma diferença, né? Um ângulo de refração será diferente do ângulo de incidência. Então, eu já sei que isso aqui é falso. O ângulo de refração não será 45. Digo mais, ele será maior do que 45. Por quê? Porque o raio de luz passará de N', que é raiz quadrada de 3, mais refringente, para N, que é raiz quadrada de 2, menos refringente. Portanto, ele se afasta da normal. Mas aplicando a lei de Snell-Descartes para a refração na face AB, você tem N' vezes seno de I, que é 45 graus, igual a N, que é o índice de refração do prisma, vezes seno do ângulo de refração, que é o que eu estou procurando. Resolvendo isso, eu encontro seno do ângulo de refração igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus. Então essa afirmação é incorreta. E, claro, a nossa resposta aqui acabou confirmando a teoria. O raio refratado se afasta da normal, porque 60 graus é maior do que 45. Número 3. O raio emerge do prisma pela face AC com ângulo de refração de 45 graus. Galera, olha só, eu calculei esse primeiro ângulo de refração aqui como 60 graus no item anterior. Mas observem bem, eu preciso saber agora que esse raio vai tocar essa outra face e sofrer refração. Para poder entender isso, eu preciso saber esse ângulo de incidência. Ele foi dado do exercício? Não. Eu tive que construir essa reta normal, lembrar que ela intercepta essa outra reta a 90 graus. Essa normal é perpendicular a essa, isso vem da geometria desse triângulo. E lembrar também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui 90, aqui 60, esse ângulo que sobrou, 30 graus. E com isso, eu sei que o ângulo de incidência desse raio nessa face é 30 graus.
Agora, presta atenção no que acontece. Ele vai sair do prisma e se deslocar para o ar. O ar tem um índice de refração igual a 1. Isso aqui é dado nas provas. Não é para decorar. Então, o que acontece? Aplicando a lei de Snell aqui, N vezes seno de 30 vai ser igual a N do ar vezes seno de R. Por que N? N é o índice de refração do material do prisma, dado do exercício. N do ar, que está aqui fora, é 1. Mas aí você pode perguntar, mas espera aí, inicialmente tinha um N' igual a raiz de 3. Pessoal, N' era o índice de refração de um líquido que estava aqui, num recipiente. Esse líquido acabou aqui. Desse lado já é o ar. Então, aplicando a lei de Snell, ó, N vezes seno de 30, raiz quadrada de 2 vezes o meio, igual a 1 vezes seno de R. Aplicando isso, eu encontro seno de R igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E o meu ângulo de refração, então, será 45 graus. Por quê? 45 graus é o ângulo cujo seno vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o item 3, a afirmação 3, é correta. Afirmação 4. O raio emergente definitivo é paralelo ao raio incidente em BD. Observando a geometria do exercício que eu tracei no item anterior, dá para ver claramente que a reta emergente é paralela a essa reta incidente. Então, o raio emergente paralelo ao raio incidente. Um comentário aqui interessante. Não é uma lâmina de faces paralelas. Isso aqui é um exercício de prisma. Porém, por construção do exercício, né, de acordo com os dados numéricos dele, acabou que o raio emergente ficou paralelo ao raio incidente. Mas isso é apenas uma construção. Quem elaborou o exercício pensou nisso. Isso não é teoria de prisma. Raios paralelos é para lâminas de faces paralelas. Aqui aconteceu só porque quem elaborou esse exercício, o ITA no caso, quis que assim o fosse. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.